E estamos mais uma vez reunidos aqui para a gente conversar sobre a energia da abundância. E vocês confiem nessa energia que existe dentro de vocês? Então, para começarmos a nossa conversa, eu preciso que vocês destruam e descriem tudo isso que faz vocês serem menor do que vocês propuseram a vir para ser. Então, independente de qualquer situação em que vocês se encontrem hoje, eu peço que vocês agora, neste momento, abaixem as barreiras de vocês, né? Então, nesses vídeos de abundância, eu tenho conversado com vocês sobre baixar as barreiras. O que é baixar as barreiras? É a gente tornar tudo menor na nossa frente, para a gente poder conseguir enxergar além do que a gente está acostumado a enxergar. E destruir, descriar tudo que vocês ouviram falar sobre essa energia que faz com que nós possamos vir e realizar o que a gente quiser. Vocês têm acreditado em vocês? Vocês têm acreditado nos sonhos de vocês? Vocês têm realizado coisas que vocês não imaginavam nunca realizar e hoje vocês estão realizando? Vocês acreditam em vocês? Então hoje nós vamos fazer várias perguntas como é assim a live de abundância. Pedir para vocês separarem caneta e papel, porque essa live é feita de perguntas, né? Então, se você permitir ser honesto com vocês, diante dos sonhos que vocês têm, que muitas vezes até a gente nega para nós os sonhos que nós temos. Quantas vezes o sonho que vocês têm, vocês fingem que eles não existem, por achar que eles são impossíveis, inacreditáveis, difíceis de acreditar. Quantas vezes esses sonhos ficam escondidos e vocês nem reconhecem eles? E como que vocês querem que eles sejam realizados? Se vocês mesmos não reconhecem a possibilidade desse sonho se tornar realidade, né? É aquela frase, pedir e obtereis. Como que vai obter se vocês não estão sabendo nem pedir? Se vocês não reconhecem que esse sonho é possível, né? Então hoje nós vamos conversar justamente sobre esse poder que vocês têm e vocês muitas vezes desconhecem e não reconhecem. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer a partir deste momento, vou repetir, baixar as barreiras, né? Quando eu baixo todas as barreiras que existem na minha frente, todos os julgamentos que eu acreditei que era verdade e eles fizeram eu ficar na minha mínima potência, né? Muito fraco, aquilo me enfraquece. Então, quando eu baixo essas barreiras e eu reconheço a minha potência, eu tenho a possibilidade de realizar meu sonho. Então, primeiramente, baixar as barreiras. Segundo, destruir e descriar tudo que vocês criaram a respeito da abundância e do dinheiro. Isso também é um outro passo importantíssimo para essa conversa. E a outra possibilidade que vocês não podem esquecer é reconhecer vocês. Quantas vezes vocês deixam de fazer as coisas porque vocês falam assim, eu acho que eu não dou conta de fazer. Eu acho que isso não é para mim. Eu poderia fazer de outro jeito, mas desse jeito que todo mundo tá falando que é uma possibilidade do dinheiro se aproximar de mim, eu acho que eu não dou conta. Então, gente, quantas vezes vocês não reconhecem o poder que vocês têm? Quantas vezes vocês não reconhecem esse dom que vocês vieram, que todos nós viemos com alguma coisa diferencial, né? Com algum diferencial, com alguma coisa que nos faz ser diferente dos outros. Não é melhor, né? A gente ser diferente, porque cada um vem com os dons, né? São vários dons, todo mundo tem o seu dom. E o meu dom não é melhor do que nenhum do que vocês têm, mas é diferente. Então, qual é a parte que vocês negam esse dom que vocês têm e vocês falam assim, não vai dar certo se eu for por essa via. Eu prefiro fazer o que eu sempre fiz e eu acho que vai dar certo eu fazer dessa forma. Então, primeiramente, vocês têm que reconhecer o poder que vocês têm. Reconhecer a potência que vocês têm e que muitas vezes vocês não reconhecem, né? E quando eu falo nisso, por que eu falo na questão de vocês reconhecerem? Se vocês pensarem agora aí neste momento, quantas pessoas que empoderaram vocês a pensar dessa forma?
Se não for eu, né, gente? Quantas pessoas na nossa vida nos fazem a gente pensar até o contrário, na falta de poder que nós temos. Então, quantas pessoas fizeram vocês olhar nesse empoderamento que vocês têm em relação ao dinheiro? Quantas? Né? Se a gente for fazer uma trajetória breve aí no mental de vocês, vocês vão ver que muitas vezes a gente nem ouvia falar sobre dinheiro, né? A gente nem sabia mexer com dinheiro. A gente aprendeu, né? Pelo menos eu aprendi a mexer com dinheiro mexendo com dinheiro. Então, hoje em dia, há escolas que têm economia financeira, né? Ensinam as crianças a lidar com a parte financeira, né? Educação financeira que chama. Então, se eu estou falando de um lugar que a gente nem aprendeu a mexer propriamente dito com o dinheiro, né? A gente aprendeu foi no susto, né? Quando a gente começou a trabalhar e compra uma coisa. Então a gente começou já aprendendo e mexendo, né? Então ninguém é empoderado a falar, não, pelo menos na minha época. Hoje em dia, as crianças hoje estão tendo uma visão diferenciada do dinheiro, né? As pessoas estão fazendo essa educação financeira para que as crianças também tenham uma visão de negócio. Não é uma coisa maldosa contra a criança, mas nas pequenas coisas as crianças já começaram a se organizar financeiramente. Educação financeira. Então, assim, a gente não foi ensinado nem a mexer no dinheiro, a gente não foi empoderado a saber dessa questão da abundância do dinheiro, né? Eu vou falando no singular, né? Porque muitas vezes, quando era falado de dinheiro, falava assim, dinheiro, criança, não é assunto de criança, né? Então, hoje, quando eu pergunto para vocês, se vocês lembram quem empoderou vocês a falar sobre dinheiro e finanças, né? Do potencial que vocês têm, pensa aí direitinho se teve essa pessoa, se teve as pessoas falando sobre empoderamento financeiro com vocês. Difícil, né, gente? Difícil falar de abundância, nas possibilidades. Então a gente tem que começar a pensar nessa forma de pensamento, de empoderamento, como forma de nos tornarmos mais livres, né? Porque quando a gente é capaz de ter consciência dessa energia, a gente é livre para qualquer coisa. Então hoje eu vou fazer algumas perguntas para vocês começarem a tomar consciência dessa energia da abundância, né? E sem ter ideia, se eu virasse para vocês e falasse assim, o que hoje vocês desejam, independente do dinheiro, hein? Então eu vou falar com vocês. O que hoje vocês desejam, tirando dinheiro, qualquer coisa que vocês desejam hoje na vida, e tira a questão do dinheiro, como se tudo fosse possível, porque a gente imagina que tudo é impossível. Então, se tudo fosse possível, né, a gente conseguir imaginar o que hoje vocês desejariam para vocês. Essa pergunta é muito boa, gente, porque faz a gente conectar com coisas que o nosso coração bate mais forte, né? Faz a gente conectar com uma energia ligada ao coração, das coisas que me tocam, e faz a gente desconectar com uma energia que nos propulsiona somente através do dinheiro, né? Por exemplo, eu vou ser dono de uma franquia porque dá muito dinheiro, né? Então, quando a gente tira a questão do dinheiro do assunto, o que motiva vocês a fazer uma coisa que vocês acham incrível, mas que vocês não fazem? É essa a diferença, gente. Porque, às vezes, a gente faz um movimento de usar o nosso trabalho, o nosso dom, como forma de somente nos conectar com a espécie do dinheiro. Então, a pergunta que eu estou fazendo é uma pergunta muito forte. O que hoje, independente do dinheiro, vocês fariam? Então, por exemplo,
Qualquer coisa que eu falar para vocês aí vai dar muito dinheiro, entende? Mas é uma coisa que eu quero que vocês toquem o coração de vocês. Então, essa é uma perguntinha bem inicial. Porque a gente fica preso nas coisas que a gente vai perder, né, gente? Nas coisas que a gente vai perder. Eu já falei pra vocês esquecer a questão de perder, de não poder receber, não é? Não já falei isso com vocês? Porque quando a gente fica com medo, o medo é a energia mais negativa que existe, porque nos paralisa. Então, quando eu falo pra vocês pensarem sem fronteira, sem limites, né, nas coisas que vocês gostam de fazer, isso vai dar dinheiro. Eu estava conversando ontem com uma pessoa justamente isso. Ela falando comigo, ela me mandou uma mensagem, aí depois eu liguei para ela. Ela me ligou para poder marcar comigo o atendimento online e falou que está me acompanhando nas lives. E ela virou e falou assim: Renata, eu já te conheço há muito tempo e eu sei o profissional que você é. Mas engraçado, quando eu vejo você na live, eu consigo desconectar do que você já fez e vejo você fazendo muito bem feito o que você se propôs fazer agora. Então, assim, não tô rasgando cedo pra mim não, tá, gente? Porque eu detesto ser ego, mas eu na fala dela, eu consegui reconhecer algo que eu sinto vibrar no meu coração. Então, quando eu falo de constelações, de qualquer das terapias que eu atendo, não é só o atendimento, né? Para mim não é só o atendimento, eu viso muito mais, eu viso aquele ser humano que me procura, porque muitas vezes eu já passei por situações que a pessoa não tinha nada para me oferecer e eu tinha muito para oferecer. Então, naquele momento, eu estava num lugar que eu tinha que fazer algo pelo outro. E aí eu vou ficar pensando no que ela tem para me oferecer ou não tem? Entende? Então, quando a gente faz de coração, com amor, tudo isso fica muito claro, sabe? Daquela pessoa que te procura e você pensa o seguinte: gente, eu devo ser a última porta dela, entende? E a última porta, gente, é a última porta mesmo. A Madre Teresa de Calcutá, ela sempre falava, quando ela tinha oportunidade, que ela era a última porta das pessoas, porque às vezes depois dela não aparecer mais ninguém. Então, que ela fosse aquela pessoa que pudesse fazer algo por quem procurou ela e sem imaginar o que seria depois. Então, muitas vezes a gente tem que ser essa última porta, porque às vezes a pessoa está tão desolada, está tão triste, que na hora que ela ouve algo seu, a vida dela dá um 360, né? Então, a gente que trabalha com cura, né, com cura quântica, a gente é instrumento o tempo todo do universo, né? O tempo todo aparece situações, aparecem pessoas, às vezes uma mensagem que você lê para a pessoa já muda o dia dela. Cristina acabou de falar aí que quando tem a live ela sente muita gratidão, ela fica muito feliz de ver as lives. Então, são coisas simples, né? Mas são coisas que eu faço de coração, né? Isso me faz bem. O que vocês estão deixando de fazer que vibra alto no coração de vocês e vocês não acreditam que vocês são capazes de fazer? Porque é esse que é o caminho, gente. É esse que é o caminho que vocês têm que buscar. Porque às vezes não, muitas vezes a gente perde saúde estando fora do lugar que foi programado pelo universo para a gente estar. Então a gente deixa às vezes de estar fazendo algo até maior, né? Então quando a gente fala em humanidade, fala em ser humano, a gente deixa às vezes de cumprir o nosso papel humano, né? Então, quantas vezes vocês aí organiza algo e vocês falam assim: isso não vai dar certo. Aí a consciência de vocês fala assim: se eu fosse você, não faria isso, né? Então eu posso mudar o termo também, eu posso usar, na física quântica fala consciência, né? Nas terapias holísticas fala sobre intuição. Eu gosto do termo intuição, acho que é um termo muito bom, intuição,
né? A intuição, ela vai muito além da razão, né? Porque quantas coisas na vida, às vezes, a gente percebe que pela razão a gente teria que fazer algo, mas aí a gente pensa, não, mas eu acho que eu vou fazer de outro jeito. Aí vem a intuição. E aí, quando você vai pela intuição, gente, é um caminho certeiro, porque a intuição é o coração. Então, quando a gente decide fazer esse caminho, é um caminho seguro. Quantas vezes vocês sabiam que o caminho não era um caminho que traria alegria ou era um caminho que não traria mais lucidez ou era um caminho que não estava de acordo com as coisas que vocês acreditaram e a sua consciência, a sua intuição falou para você não fazer e você fez. E aí quando você fez, você falou assim, danada, hein? Você sabe das coisas. O que a gente faz em vez de fazer isso? A gente fala assim, nossa, que burrice que eu cometi. Não é isso que vocês têm que reconhecer. Vocês têm que reconhecer que tudo que vocês precisam saber já está dentro de vocês. Então, quando vocês chegam a fazer algo que vai contra a intuição ou algo que vai contra a consciência, vocês reconheçam que vocês têm esse poder de saber, de escolher com o coração. Então, ao invés de vocês ficarem se julgando, de falar assim, nossa, que burrice. Por que eu fiz isso comigo? Não é? O que a gente faz? A gente faz isso. A gente se julga como se fosse um ato mortal. E aí, bola pra frente. Se as coisas não deram do jeito que você queria, ok, eu sabia que isso não ia dar certo. Gente, eu tenho uma sabedoria muito grande dentro de mim e eu tenho que ouvir essa sabedoria. Por que eu não estou escutando? Porque a gente está desconectado, né? Então, quando a gente não está na nossa presença, no aqui e agora, a gente não consegue ligar o fazer com essa energia do coração. Então, quando a gente está no presente, quando a gente está na consciência de fazer algo bom para mim e para o outro, nada desalinha. Então, a gente sempre está igualzinho aqueles soldados na Inglaterra, a gente está de prontidão. Então, a gente está na presença. Então, reconhecer que vocês já sabem tudo que vocês precisam saber é tomar outra parte dessa potência que existe dentro de vocês. Então, eu falei, reconhecer vocês e agora reconhecer que vocês já sabem tudo que vocês precisam saber. Aí vocês vão falar assim, Renata, mas que doideira! Você acha que eu já sei tudo que eu tenho que saber? Eu estou fazendo essa pergunta para vocês. Pensa aí, se vocês sabem ou não sabem. A gente que deixa aí pela razão, entende? E a gente desconecta com o coração. Preste atenção na vida de vocês. Quantas vezes vocês fizeram algo e depois vocês falaram assim, nossa, pensei demais, se eu tivesse feito daquele jeito, com meu coração, eu tinha tomado outros rumos na minha vida. Fiz escolha na faculdade por algo que me tornasse mais próspero e hoje eu só passo raiva. Então o caminho não é buscar o dinheiro. O caminho é buscar a felicidade. O que deixa vocês felizes, né? O que deixa? Respirar para estar na presença, né? Então, quando eu falo com vocês que vocês já sabem tudo isso que eu tô falando e vocês não reconhecem. Tudo que eu tô falando aqui, eu quero depois que vocês dão um retorno aí. É verdade isso que eu tô falando? Que vocês não conseguem reconhecer que vocês já sabem tudo de vocês? Né? Eu tô lendo um livro agora do mesmo autor do Poder do Agora, que é sobre a consciência. Gente, o livro é fantástico, hoje eu até indiquei ele aqui no meu Stories. Ele é fantástico, ele fala justamente dessa separação do ego e do eu, né? Que a gente mistura muitas coisas e a gente perde muita noção de tudo que está ao nosso redor. E aí a gente fica desconectado, né? O processo de meditação, outra forma de vocês se sentirem conectados também, porque vocês conseguem conectar a mente com o corpo. Quantas vezes que a gente fica tão desconectado da mente com o corpo que a gente passa nos lugares, bate, machuca,
prende a porta o dedo na porta do carro, e aí isso está mostrando claramente que vocês não estão no estado de presença. Quantas vezes a gente faz coisas e a gente percebe que não estava ali, né? Tem coisas que a gente faz, eu tô falando porque também eu me policio, tá, gente? Eu não sou melhor que vocês, eu estou no eterno aprendizado, eu luto comigo todos os dias. Então tem dia que às vezes eu estou fazendo algo e, por exemplo, uma coisa básica, fervendo a água pro café. E aí eu me desligo, que mulher faz isso direto, né? De pegar, já vai varrendo e já vai passando pano e coloca o café para fazer, bota a roupa para bater. E aí na hora que eu vejo, eu já passei o café e eu volto para ver se a água tá fervendo. Então quantas vezes que a gente não está na presença? Acho que para mulher é até mais complicada essa questão. A gente que é mulher, a gente faz 5.000 coisas ao mesmo tempo. Então, a gente deixa passar despercebido coisas que a gente já fez. E aí depois a gente fala assim, gente, eu nem tinha visto que eu tinha feito isso. E assim acontece também, tanto pro lado bom, né, que nessa situação do café, o café ficou pronto, quanto o lado ruim. Às vezes a gente distrai, né, e bate e prende o dedo na porta do carro. Então, o que eu tô falando para vocês, vamos recapitular, hein? Hoje eu estou recapitulando porque é o fechamento de um ciclo desse da abundância, que agora eu vou para outras projeções, tá? Eu tô igual a professora mesmo, eu sou professora, então eu sou altamente didática. Então eu falei hoje para vocês, para poder baixar as barreiras é sair dos julgamentos, que quanto mais coisa eu construo de julgamento na minha frente, eu não consigo transpor e não ver o que tem do outro lado, então eu me limito, né? Outra coisa que eu falei também nessas lives, de se tornar vulnerável. Ok, eu não sei, eu não consigo, eu vou tentar fazer. Isso é novo para mim, eu vou tentar acertar. Então a gente se tornar vulnerável, né, de nos tornar frágil, faz a gente ser forte. Porque a gente fica num lugar de potência, que é de tomada de consciência que eu sou assim. Eu não vou ser o que os outros esperam que eu seja. Né? Eu não entro na invulnerabilidade de eu me tornar poderosa, a forte, que eu não erro. Então, quando a gente está nesse lugar, a gente fica muito tensa, porque a qualquer momento pode aparecer alguém e nos testar. E aí, você vai virar e falar assim, gente, a Renata falou isso e ela não consegue fazer? Eu não consigo fazer um monte de coisa. Eu tô todos os dias me testando. Eu tô todos os dias. Eu subo 3 degraus, depois eu desço uns 2. E eu vou subir no 4 e desço 2. Eu estou na mesma linha de evolução de vocês. Eu estou aqui não para ditar regras e não para ser melhor. Eu estou aqui para poder falar com vocês que é possível a gente traçar um caminho de autoconhecimento. Somente quando a gente torna consciente tudo isso que eu tô falando com vocês, a gente torna a potência que a gente veio para ser, né? Então, quando eu falo para vocês de baixar as barreiras, de ser vulnerável, de reconhecer o poder que vocês têm. Quantas vezes as pessoas não acreditam na gente, né? Então, eu falo o seguinte, eu sou o que eu escolher ser. Hoje, não sei se vocês viram na chamada minha dessa da abundância de hoje, eu escolhi fazer a live hoje, porque eu poderia fazer amanhã, eu poderia. Mas eu falei assim, eu tô a fim de fazer amanhã. Sexta-feira às vezes vai ficar pesado pra mim. Então, sexta eu fico mais livre, porque meu marido chega mais cedo de serviço e eu tô em casa, entende? E aí eu falei assim, não, eu tô a fim de fazer quinta. Quantas vezes que a gente vira e fala assim, não, vou fazer aquilo porque não, já tô fazendo toda sexta-feira, e às vezes aquilo o corpo vai sentir, o corpo vai falar e você vai fazer. Aí depois você vai falar assim, nossa, não saiu do jeito que eu queria a live, porque vocês não ouviram o corpo de vocês. Eu já falei de vocês ouvir vocês, né? Então essa questão de tomada de consciência, a gente reconhecer que existe o ego e existe o eu. Muitas vezes a gente vai pelo ego e aí a gente não ouve o coração. Então, quando eu chamo vocês para poder ouvir
Vou dar exemplo, eu não sei se quem tá aqui na live ouviu eu em outra live fazendo. Sabe como que eu faço para escolher perfume, gente? Para eu passar, que eu gosto de perfume, eu amo perfume. Sabe o que eu faço para poder escolher o perfume? Eu pego os vidros de perfume que eu tenho no meu banheiro, eu vou cheirando. E eu viro e falo assim, qual que eu quero para hoje? Aquele que me traz mais alegria, aquele que eu me sinto bem, é o que eu passo no dia. Então, eu quero falar com vocês que a gente não ouve a gente, não é? Quantas vezes que o seu corpo sente bem com uma roupa, mas você acha que você vai ficar mais bonita com a outra. Aí você fala assim, eu não vou com essa roupa não. Aí você vai com a roupa que você propôs, ou o sapato que você propôs, chega lá, o sapato machuca, a roupa aperta, a roupa não ficou do jeito que você queria, porque você não ouviu. Não ouviu. E eu tô falando que tudo isso que vocês já sabem aí, vocês negam, né? Então vamos para outra questão, para comida. Quando a gente vai comer, eu não sei vocês, eu pergunto, corpo, o que você quer comer? Eu só como o que naquela hora o meu corpo aceita, gente. Quantas vezes a gente se enche de um monte de coisa que não é saudável e depois a gente se arrepende? Eu, graças a Deus já tem 5 anos que eu tô nessa linha de comida saudável. Então, não tem dia do lixo, não tem nada. Eu como coisa saudável. Isso foi um hábito que eu criei. E eu aconselho vocês a criar um hábito. Então, dentro desse panorama de alimentos, a gente bate o olho e fala assim, nossa, eu acho que eu vou comer não, que eu acho que isso vai fazer mal. E a gente come. A gente não se ouve. Isso é autoconhecimento. Então, essas coisas simples que eu tô falando com vocês fazem a diferença. Porque às vezes vocês querem abrir um negócio, vocês querem partir para uma nova iniciativa e aí o coração tá chamando e vocês começam a bloquear. Ai, não, mas o que a minha família vai pensar? A minha família vai falar assim, nossa, você vai abrir isso de novo? Não, não abre não, vai dar errado. Vai dar errado, se eu fosse você não abria isso. E aí o que a gente faz? Continua fazendo o que os outros querem que a gente faça. O que eu quero falar com vocês é que vocês têm que começar a ouvir vocês. Quantas vezes vocês não reconhecem o poder que vocês têm? Quantas vezes vocês não reconhecem que vocês são capazes de fazer a escolha de vocês? Quem não é capaz de fazer a escolha são as crianças, né? E aí tem um trabalho de constelação familiar na criança interior que trabalha justamente isso. Se eu deixo para o outro escolher as minhas coisas, eu estou na minha criança. Porque quem deixa para escolher são os filhos, para os pais escolher. E aí a gente tem que estar no nosso adulto. Eu sou capaz de fazer as minhas escolhas. Mesmo que lá na frente eu possa achar que poderia ter sido de outro jeito. Mas eu só vou ter certeza que não foi do jeito que eu programei se eu fizer. Não é, gente? Quando a gente não tem nada a perder, eu já falei isso também, quando a gente coloca nesse lugar, que às vezes no início a gente perde, né? Quem trabalha no comércio, tem um amigo meu que fala o seguinte, Renatinho, quando quer investir em mercadoria, em comércio, a pessoa tem que investir o que tem para investir e esperar uns 2 anos para ter um retorno. Porque tem que investir, a pessoa às vezes perde no início para depois ganhar depois. Então a gente, se entrar querendo já o 100%, a gente vai fechar a porta às vezes para grandes possibilidades. Quantas vezes vocês deixaram de fazer algo que poderia ser rentável porque no início vocês perderam, mesmo sendo coisas que tocou o coração de vocês, em detrimento de outra pessoa, de tantas pessoas falarem. A gente tem que esquecer o outro. O outro, ele só serve de parâmetro pra gente poder alavancar, né? O outro é um parâmetro pra gente ter o nosso limite. Quando eu sei do outro, eu sei do que eu posso e do que eu não posso, como limite de pessoa. Mas quando eu tenho o outro e esse outro fala que eu não vou conseguir, gente, vou ser muito sincera com vocês. Vocês querem me dar uma mola propulsora, é vocês falar comigo que eu não consigo fazer algo. Se vocês falarem assim, Renata, você não consegue, é que dali pra mim só o seguinte, faça. Porque aí eu faço isso para poder eu provar para mim que eu sou capaz. Quantas vezes vocês acreditaram que os outros falaram? Gente, eu estou fazendo muitas perguntas. Vocês têm observado o número de perguntas que eu tenho feito?
Quantas vezes vocês acreditaram que não era capaz, mesmo sendo? Olha, até respiro fundo, porque eu sinto energia. Então, quantos sonhos não foram vividos em detrimento de verdades que as pessoas contaram que não era verdade? Era ponto de vista delas, né? Do meu ponto de vista, eu tenho as minhas verdades, vocês têm a verdade de vocês. E quem fala que a gente não consegue, vem de um sistema ou de uma realidade que fizeram eles acreditar que não era capaz, né? Tem uma imagem muito legal em relação a isso. O filho de uma pessoa que não tem poder aquisitivo, a mãe passa na vitrine e o filho pede algo e ela fala que aquilo não é para ele. Em detrimento, a mãe de uma criança com poder aquisitivo alto, tudo ela pode. Então, para ela não existe limite de possibilidades. Então, essa criança já vem num sistema que facilita ela ter acesso a qualquer coisa, porque ela sabe que tudo ela pode. E a pessoa que tem dificuldade financeira, ela não pode quase nada, né? Então, quando a gente vai convivendo com essas situações, a gente vai limitando a criança ou expandindo. Quantas vezes nós fomos limitados? Pela professora, pelo colega, pelos melhores amigos, né, gente? Que os melhores amigos, eles muitas vezes acabam nos limitando para não ver o nosso voo. Isso não é por maldade, às vezes é para querer a gente por perto, né? Então, quantas vezes nós ouvimos algo que era um ponto de vista da pessoa? E eu já falei com vocês que quando alguém fala algo que vocês não acreditam, né? Em barra de Axis Consciousness a gente faz isso. É um interessante ponto de vista, né? Quando alguém fala algo que eu não acredito, eu falo assim, interessante o ponto de vista. A pessoa não vai brigar comigo, né? Porque eu não estou discordando dela, eu estou falando até que é interessante o ponto de vista dela. E eu também não vou criar um conflito, porque eu acabei o assunto ali. Mas eu não vou comprar esse implante, né? Dentro de Axis, os 32 pontos, eles são carregados dessas informações, de implantes que as pessoas colocam em nós. E aí a gente leva para a vida como se fosse verdade. Tô fora. E espero que vocês também comecem a diferenciar o que são os implantes que as pessoas estão colocando. Quando alguém fala algo que vocês não acreditam, vocês falam, interessante ponto de vista. Tem uma coisa muito legal também, da gente começar a acreditar que a gente também é possível a gente fazer qualquer coisa. Porque se a gente veio de um sistema muito limitante de crenças, né, que nos limitava, começar a gente mudar o nosso pensamento de coisas que vocês achavam que não era para vocês, né? Uma crença muito forte, passou dos 40, começa a envelhecer, né, gente? Eu acho que eu tô ficando mais nova. Então, a gente tem que começar a tirar essas crenças, né? Eu tô muito melhor do que nos meus 15 anos. Então, por que chega aos 40 e a gente tem que envelhecer? Ah, sai fora, eu não quero isso pra mim, não. Eu quero ficar... O tempo que eu tiver aqui na oportunidade de estar aqui na Terra, eu quero estar saudável, alegre. Então, por que as pessoas falam que depois dos 40 envelhece? Tem gente que dá uma caída quando faz 40 anos. Eu adorei, fiz até uma festa bem animada para poder mostrar que eu estava bem animada, para não desanimar. Que as pessoas fazem isso, né? Então a gente tem que fazer o contrário. Então, gente, é vocês reconhecer essa força que tem dentro de vocês e vocês negam. Tanto como força, quanto de conhecimento. Quantas coisas que vocês falaram assim, acho que eu não vou fazer. E aí depois vocês fazem e não dá tão certo. É legal vocês ouvirem essa vozinha, essa intuição. Porque a intuição é uma mensagem do coração. Então a gente passa uma vida sem confiar em nós, né? E aí viver uma vida para quem? Para os outros, né? E essa vida é para a gente viver e não os outros. Então agora, falei para vocês estarem com papel, né, com caneta aí. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês depois vão refletir sobre elas, tá? Então vamos lá. Já que a gente começa do ponto de vista que a gente não tem nada a perder e que essa angústia
com dinheiro pode ser uma mera ilusão da Matrix e que também essa falta de dinheiro também pode estar ligada a tantas nossas crenças limitantes, o que vocês estão fazendo que não criaram a realidade de vocês? Quantas coisas vocês deixaram de fazer em detrimento de vocês não acreditar que a abundância vem para quem deseja abundância? Então eu vou começar. Comecem a primeira. Façam perguntas que convidam o dinheiro, tá? Então vocês vão fazer perguntas que convidam o dinheiro. Se eu tenho crenças que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não traz felicidade, que quem tem dinheiro é ladrão, o dinheiro nunca vai ficar com vocês. Porque é muito julgamento em relação ao dinheiro. Então, quando vocês fazem perguntas que convidem o dinheiro, vocês estão atraindo o dinheiro, tá, gente? Essa é a primeira. Anotaram aí? Agora a segunda. Saiba exatamente de quanto de dinheiro que você precisa para viver com alegria. Então, saiba exatamente a quantidade de dinheiro que vocês precisam para viver com alegria. Essa palavra alegria eu acho muito importante vocês grifarem aí, porque não é só viver e sobreviver, não. É viver com alegria, né? Terceira, tenha dinheiro. Renata, como assim? Você tá falando que a abundância atrai o dinheiro? Mas para chamar dinheiro tem que ter dinheiro. Eu, em uma live aí que eu fiz, eu não lembro qual, eu falei justamente isso. De como chamar o dinheiro, né? Tendo dinheiro. Então, por exemplo, a carteira de vocês. Observe o que tem na carteira de vocês. Se tiver conta para pagar... Se tiver um bololô e não tiver dinheiro, não, Renata, eu só uso débito, né? Eu uso muito débito, mas eu sempre tenho dinheiro na carteira. Sabe por quê, gente? Dinheiro chama dinheiro. O cartão não é a moeda. Então, quando vocês andam com conta para pagar dentro da carteira, a carteira é a atração do dinheiro. Como que tá a atração do dinheiro de vocês? Então, dentro da carteira tem que ter dinheiro. Às vezes é a última coisa que tem é dinheiro. Então, tira as contas para pagar, coloca numa pastinha em casa, mas dentro dessa carteira é aconselhável ter dinheiro. Mesmo, Renata, mas eu uso muito débito. Tem que ter dinheiro, porque é uma forma de atrair mais dinheiro. Aquele ditado popular, dinheiro atrai dinheiro, é verdadeiro, gente. As pessoas que têm muito dinheiro, elas fecham muitos negócios excelentes porque elas já têm o dinheiro. Então fica fácil. Então, às vezes, para uma pessoa ter que fazer empréstimo para poder fazer um bom negócio, ela vai pagar os juros, né? E não vai atrair essa energia do dinheiro. Então, o que eu estou falando para vocês é ter dinheiro. Então, sempre guardem dinheiro. Tem uma coisa também que eu aprendi. 10%, tá, gente? Sabe aquele dízimo que a gente ouve falar e a 10ª parte? Separa 10% do que vocês ganham. Renata, mas eu sou autônomo. Como que eu vou fazer essa conta? Por exemplo, se eu vendo roupa, vendi hoje uma roupa de R$100, eu vou pegar R$10 e colocar dentro da caixinha. Então, se separa uma caixinha bem bonita, gente, bem bonita. Coloca 10% do que vocês ganham. Se vocês recebem o salário no final do mês, é até mais fácil. Vai lá no banco, já tira os 10% e coloca dentro dessa caixa. Mas, Renata, eu posso usar essa caixa, esse dinheiro numa emergência? Não vai usar numa emergência. Porque se você falar que essa caixinha é para emergência, rapidamente vai aparecer algo para vocês pagarem. Porque vocês vão mandar uma mensagem pro universo que vocês têm dinheiro para qualquer emergência. Aí rapidamente vai aparecer um pneu furado, um motor fundido, entendeu? Então esse dinheiro não é para mexer. Renata, mas eu tenho poupança. Não estou falando de poupança. Quando você vai lá no banco, o seu saldo de poupança é um número, não é? Você saca o dinheiro. O que eu tô falando é espécie, você tem que ter espécie, entende? Então,
Nessa caixinha coloca 10% para não mexer. Essa é a sua energia, porque aquele dia que vier um pensamento de escassez, você vai virar e falar assim, não, eu tenho dinheiro, entendeu? Então você sabe que você tem dinheiro, você não tá na escassez, você tem a energia. Então é uma ótima fazer a caixinha do dinheiro. Aí eu vou falar um negócio aqui que vocês vão falar que eu sou muito doida. Sabe o que vocês fazem de vez em quando com a caixinha? Tira a caixinha do guarda-roupa, a minha fica dentro do guarda-roupa. Vocês pegam a caixinha e jogam o dinheiro pro alto. Igualzinho tá no meu story, tem uma mulher numa banheira cheia de dinheiro. Joga, gente, vocês vão ver a sensação de alegria que dá vocês jogar o dinheiro pro alto, vocês brincar com o dinheiro. Que aí o dinheiro sente que você quer brincar com ele, ele vai aparecer mais. Coisa de doido? É coisa de doido. Mas até hoje a gente tem feito coisa normal e não tá atraindo dinheiro nem pelo caramba, não é? Então quando a gente fica sabendo que o dinheiro é alegria, né, que são coisas boas, a gente tem que convidar ele para coisas boas. Se eu ficar julgando que ele é sujo, que ele é difícil de vir, aí não vai vir dinheiro não, tá, gente? Então, é a terceira coisa, tenha dinheiro. Anotar? Quarto, faça o que ama e vai trazer alegria. Então, quando a gente faz algo que a gente ama, o dinheiro vem. Porque hoje, eu já cansei de falar com vocês, o dinheiro segue a alegria. Não é a alegria que segue o dinheiro. Então, vocês têm que fazer algo muito divertido, que traga muito prazer na vida de vocês, que você vai ficar alegre e você vai atrair o dinheiro, né? Então, a gente conhece vários exemplos de pessoas que fazem o que gostam e tem muito dinheiro, né? Quinto, reconheça você. Eu já falei isso desde o início da live. Reconheça o poder que vocês têm. Reconheça você. O poder que vocês têm. Então, a quinta. Vocês estão anotando direitinho aí, gente? E agora a sexta. Esteja consciente do que você diz, do que você pensa e do que você faz. Sexta, esteja consciente do que você diz, do que você pensa e do que você faz. Então a gente tem que estar consciente, porque se eu não estiver consciente, quando vier alguma pessoa falar comigo assim, dinheiro não traz felicidade, você vai falar assim, como que fala? Se melhorar, piora. Pra mim não piora não, gente. Se melhorar, fica cada vez melhor. Então vocês têm que começar a acreditar que se melhorar, pode melhorar, que eu gosto que o negócio melhora. Então essas palavras e essas crenças e essas falas e esse pensamento definem a atração de vocês. Então quando eu falo com vocês dessas 10 coisas que atrai o dinheiro, são coisas que funcionam, que senão eu não estava falando com vocês. Então a sexta é vocês estar coerente com o que vocês pensam, com o que vocês falam, com o que vocês pensam e o que vocês fazem. Então essas 3 coisas. Anotaram aí? Sétimo, pare de estar ligado no resultado. Vocês começam hoje algo do sonho de vocês e vocês querem resultado imediato. É a mesma coisa que eu falo com vocês. Acabou de plantar a sementinha, cavuca para ver se ela tá nascendo todo dia. Vai nascer? Não vai nascer. Então não se preocupe com o resultado. Acredite. Se vocês estão fazendo as coisas bem feitas, alinhados, sem prejudicar ninguém, está fazendo de coração, é a hora de vocês acreditarem. Porque quando vocês já esperam o resultado, ou ficam o tempo todo procurando a resposta, nossa gente, cabelinho bom, hein? Ficar procurando a resposta, vocês duvidam que o universo é capaz de fazer por vocês. Então aí vocês estão perdendo energia, né? Ai, ai. Oitavo, desista. Vocês estão anotando, gente? Eu não tô vendo ninguém. Aqui é ruim que a gente não vê o movimento, então a gente vai falando. Desista de acreditar no sucesso e no fracasso. Olha que forte. Mas, Renata, você tá falando que a gente tem que ser otimista. Não, otimista não. Vocês já tem que ver vocês fazendo algo que vocês querem. Mas quando eu falar desistir de acreditar no fracasso e no sucesso, vocês saem desse lugar pequeno. Então vocês permitem fazer tudo, tanto o fracasso, tanto o sucesso. Então quando vocês desacreditam nessas duas palavras, abrem mais possibilidades, porque vocês permitem qualquer coisa. Vocês ficam pensando assim, será que isso vai dar certo? Isso vai ser um fracasso só, né? Ai, meu Deus. Aí vem a dúvida.
né? Então, quando vocês desistem de acreditar no sucesso, no fracasso, nas necessidades e no querer, as coisas acontecem de uma forma mais leve. Então, essa foi o 8º, né? Então, vamos para a 9ª. Ai, aí vocês estão gostando, gente, dessas dicas? Tenha e seja permissão, né? Então, quando eu me permito ser o que eu quiser ser e eu sou o que eu quiser ser, eu me dando essa permissão, não tem quem me tire do eixo, não tem quem me tire das minhas verdades, dos meus sonhos. Então, tenham e sejam a permissão, tá? A 9ª tenham e sejam a permissão. Eu também tô adorando. Eu fico rindo, gente. Eu fico olhando e rindo. Vamos para a 10ª. Tem um monte de gente. Tem muita gente boa nessa live aí. 10º, esteja disposto a sair do controle. Eu já falei com vocês que quando vocês ficam tentando controlar as coisas, vocês não dão conta. Então, saiam do controle. É a 10ª. Então, essas 10 fazem um resumo desses estudos que eu estou fazendo sobre abundância durante esse período. Então, eu estou fechando um ciclo hoje com essas 10. Vamos falar 10 o quê, gente, que eu posso pensar em 10 o quê? 10 pensamentos? 10 possibilidades? 10 ideias? Não sei. De vocês começarem a observar essas questões, além das que eu já venho falando, falei com vocês também, para sair do lugar de julgamento, né? De julgar o dinheiro. Falei com vocês também de se permitirem. 10 dicas é boa mesmo, 10 dicas. De vocês também se tornar vulnerável. Quantas vezes a gente que é dona de casa, a gente acha que só a gente faz o serviço bem feito, né? Aí parece alguém para ajudar, você fica assim, ai, será que ela vai conseguir fazer igual a mim? Quem disse que tem que ser igual ao seu? E se isso for para facilitar a sua vida, para você ficar de boa, de bobeira? Olha o tempo que a gente perde tentando provar aos outros o que a gente nem quer ser, gente, né? A gente às vezes nem quer ser o melhor naquilo, de limpar a casa, né? De fazer o melhor, e aí a gente fica batendo a cabeça com os outros para poder afirmar, né? E vou citar. Então, esse livro que eu tô lendo aí, que eu tô estudando de consciência, fala justamente disso. Quando, por volta dos 2, 3 anos, né? Agora eu vou falar um conhecimento meu de antroposofia. Por volta de 2, 3 anos, a criança faz uma pergunta, um ponto de exclamação e um ponto final, né? A criança começa assim, eu. Então, a criança de 2 para 3 anos, ela descobre o eu, o ego, entendeu? Quando ela começa a falar eu, ela, antes dela falar eu, vocês observam as crianças quando que elas falam assim, por exemplo, eu vou falar eu, tá? A Renata gosta de tomar suco de laranja. Então, a criança não fala eu gosto de tomar suco de laranja, antes dos 3. Ela fala a Renata gosta de tomar suco de laranja, sendo eu, entende? Quando ela descobre o eu, entende? Aí ela começa a separar o mundo dela, porque até então tudo é o mundo. Quando ela descobre que o que é meu, o que é seu, aí vem o egocentrismo, né? A criança, e aí depois a gente fica aí nesse mundo aí, achando que a gente é o ego, e a gente não é o ego. Tudo que aparece muito é o ego, entende? Tudo que refere a posse nos foge do eu. Tudo que nos faz distanciar do eu é ego. Então, quando eu falo meu marido, minha casa, né? Eu tô querendo mostrar posse. E aí eu me prendo. Eu fico presa nisso. Então, quando a gente descobre essa essência do eu, a gente conecta com essa força que eu tô falando com vocês, a gente descobre os nossos dons mais maravilhosos do mundo, né? A gente consegue ser a nossa energia,
a gente consegue ser o que a gente veio para ser. Então eu convido vocês, dentro dessa live de abundância, começar a meditar, gente. Meditação, ela traz uma consciência muito grande. Tem momentos na meditação que a gente vê o tempo que a gente perde sendo invulnerável, né? Para que a gente ser invulnerável? O que a gente ganha com isso? A gente só perde, a gente perde tanta coisa às vezes, de saber tudo, de poder tudo. Ah não, isso eu sei, né? Eu falei com vocês que até os 16 anos, né, eu sabia tudo, até o que eu não sabia, eu sabia, gente, vocês acreditam? A gente, quando tá muito ligado no ego, a gente faz coisas que até Deus duvida. Então, a gente tem que começar a tirar essas máscaras nossas, de achar que a gente sabe tudo, que o que é meu, o meu, do ego, é melhor, que ninguém sabe fazer igual a mim. A gente morre, gente, os outros parece que a gente faz melhor do que a gente. Então, quando a gente se permite estar na vulnerabilidade, de estar na nossa pequenez, né? Eu hoje em dia, eu já fiz questão de muita coisa, hoje em dia eu só faço questão de eu ser a menor, porque a gente fica tão livre, a gente fica tão leve, e é um lugar que ninguém quando você é pequena, sabe? Quando você fala de um lugar pequeno, ninguém te tenta disputar contigo, porque você não está disponível para disputar nada. Você está ali para poder fazer a sua vida, de tentar ser um pouco melhor, porque o objetivo da vida, né, da minha vida é essa. Cada dia ser um pouquinho melhor. E eu falo todos os dias. Hoje eu voltei uns 3 passos, hoje eu avancei 5. A gente é assim todos os dias, né? A gente luta com as nossas dificuldades. E a gente ter consciência que a gente pode ser melhor, isso nos fortalece. E saber também, quantas vezes, às vezes eu falo com meu marido as coisas e depois eu falo assim com ele, você me desculpa, tá? Estava errada. Então só o ato de eu falar, me desculpe, eu estava errada. Olha, já me coloca num lugar grande. E eu querendo achar que eu tenho razão, né? Então eu já não quero ter razão mais de nada. Eu quero poder ter uma vida leve, sem muitos atritos, porque a gente já tem tantos conflitos dentro da gente, tantas coisas que a gente luta todos os dias com a gente, né? Então a gente poder ter essa consciência e ter essa força mesmo, de todos os dias a gente fazer algo melhor do que ontem. Aí hoje não foi um dia bom, não, mas amanhã eu tenho mais uma possibilidade, né? Então, às vezes eu posto aqui no meu stories, eu posto menos um dia, que eu adoro o pôr do sol, eu amo o pôr do sol, eu adoro olhar pro sol. E aí, quando eu posto os pôr do sol assim, eu fico olhando e eu falo menos um dia. Pra mim é menos um dia. Porque eu não sei quanto tempo eu tenho. Então, pra mim é menos um dia. Então, a gente tem que todos os dias acreditar que amanhã vai ser melhor. Então, que eu possa ter essa oportunidade de estar aqui amanhã para fazer algo melhor. De eu me melhorar, porque a gente tem muitas dificuldades, eu tenho muitas dificuldades. E aí, quando a gente reconhece isso, a gente fica grande. Então, eu sei das minhas dificuldades, então eu consigo nomeá-las e ver. E aí a gente fica grande. Quando a gente se acha o todo-poderoso, que eu não tenho dificuldade, que ninguém presta, só eu que sou boa, a gente esconde as nossas dificuldades. E aí a gente tá perdendo tempo. Porque a vida passa e aí você fez o quê? O que você veio para fazer? Veio para brigar com os egos? Ficar brigando com o ego? Não. Vocês vieram, assim como eu, para cada dia a gente ser um pouquinho melhor, né? E eu me emociono porque eu tenho muita vontade de viver, eu tenho muita vontade de estar aqui e aproveitar todas as oportunidades que eu tenho. Porque a Terra, esse momento é um momento único de evolução e de melhoras, né? Então eu acredito que nós estamos num momento ímpar da humanidade. E nós escolhemos estar neste momento aqui na Terra. Então, todos que estão aqui já sabiam que ia passar por isso.
né? Fazemos parte de uma engrenagem muito grande, então nós sabíamos que ia passar. Aí a gente vai passar brigando ou nos restaurando. A escolha é nossa. Então eu vou recapitular. Primeira primeira dica. Faça perguntas que convidem o dinheiro, né? Essa foi a primeira. Segundo, saiba exatamente de quanto você precisa para viver. Aí eu vou falar, para ter uma vida alegre, leve, né? A segunda. Terceiro, tenha dinheiro. Sempre tenha dinheiro. Espécie, mais perto, dentro de casa, né? Dentro da carteira, tenha dinheiro. Quarto, faça o que ama e tudo vai vir. Faz tudo que ama, que traz alegria, que o dinheiro vai vir, a abundância vai vir. Você vai atrair pessoas que vibram igual você, entende? Na mesma energia. E o dinheiro, a espécie, eu já falei com vocês, é só uma das nuances, né, gente? É importante a gente ter essa energia de gratidão, de abundância, que aí a gente conecta com pessoas também que estão nessa energia. Então a gente tem a possibilidade de crescer, né? Que às vezes não vem o dinheiro propriamente, mas aparecem pessoas que nos facilitam o caminho, que nos traz clareza, consciência, que nos indica pessoas que possam ajudar no nosso propósito. Então, essa é uma ótima também. Então, a questão da alegria, de fazer o que ama. 5, reconheça você. Reconheça o poder que vocês têm. Reconheça o que vocês vieram para ser, que vocês são seres de luz, né? Eu gosto de falar isso, que nós... Eu ouço sempre essa frase de Jesus, sois luzes, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Se ele falou algo nessa potência, eu vou desacreditar. Então a gente tem que se reconhecer. Eu me reconheço todos os dias, sabe? E está fazendo muito bem eu fazer essas lives, porque eu me reconheço todos os dias. Que mesmo que às vezes eu queira fazer de outro jeito, eu falo assim, mas antes feito do que perfeito, né? Antes a gente fazer do jeito que a gente acha que fica bom do que a gente ficar procurando perfeição. Porque aí a gente fica procrastinando. Quando a gente fica procurando a perfeição, a gente fica dando desculpa pra gente não realizar os nossos sonhos, né? E eu tenho vivido muito os meus sonhos. Eu tenho, nessa quarentena, muitas coisas maravilhosas acontecendo na minha vida. Porque eu me conectei com algo muito bom, apesar da situação não estar tão boa. Então a gente tem que viver a nossa realidade, né? 6, esteja consciente do que você diz, do que você fala e do que você pensa, né? Esteja consciente do que você diz, pensa e faz. Vamos lá. Esteja consciente do que você diz, pensa e faz, né? Porque aí não vai desconectar o que você pensa do que você faz. 7, pare de estar imbuído do resultado. O resultado vai vir. Faz bem feito, conecta com a energia do universo, as coisas vão acontecer, mas pare de ficar focalizando no resultado. 8, desista de acreditar no sucesso, no fracasso, nas necessidades de querer, nas necessidades do ego. Então, desista de acreditar nessas coisas, entende? E acredite nas coisas que tem. Porque se a gente ficar pensando no sucesso, no fracasso, isso vai fazendo a gente ter uma força de tensão muito grande. E a gente não consegue desvencilhar disso, né? 9, tenha e seja a permissão. Então, que vocês tenham essa permissão e vocês sejam essa permissão de vocês quererem o que vocês quiserem, né? Ah, mas mulher de 40 anos não anda com roupa curta. Eu ando com roupa curta. Short curto, eu corro com roupa curta, gente. Aí eu vou pensar, não, depois dos 40 a gente vai piorando. É ruim, hein? Não, eu sou a permissão, eu sou o que eu quiser ser. E que vocês também comecem a pensar assim, né? Não é que eu vou ser vulgar, mas eu vou usar o que eu acho que o meu corpo gosta, eu vou comer o que eu gosto, eu vou fazer as coisas que eu gosto, né? Independente do que as pessoas pensam, né? Se eu fosse pensar no que os outros pensam, eu não tinha começado a correr fora, né? Que eu corro mais fora. Eu vou só finalizar. 10,
esteja disposto a sair do controle. Então, vocês observem que vocês não dão conta. A vida de vocês vão ficar mais leve. Então é isso. Hoje o meu encontro com vocês foi para fechar um ciclo desses assuntos e na próxima semana a gente reinicia potencializando essas 10 dicas que eu falei com vocês e que vocês possam se conectar com a força que vocês vieram para ser. Um beijo.